A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira, 18 de outubro, dia que a igreja celebra a festa de São Lucas Evangelista, padroeiro dos médicos. Por isso hoje também oração pelos médicos no seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Lucas, escrito por ele, o santo que hoje nós celebramos, capítulo 10, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Esta é a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, para nós no dia de hoje, na festividade do apóstolo São Lucas. São Lucas, chamado aqui de apóstolo, mas não era um dos 12 escolhidos por Jesus. Mas nós o celebramos com esta dignidade de ser um verdadeiro discípulo. Talvez São Lucas nem gostasse de ser chamado como apóstolo, porque ele faz uma distinção muito clara do que é apóstolo e do que é discípulo. Mas às vezes poderíamos perguntar: não seria a mesma coisa? São Lucas diria que não, porque ele gosta de fazer essa distinção. Para São Lucas, apóstolos são apenas os 12 que Jesus chamou no começo do seu ministério. E discípulos são tantos mais, daqueles que querem seguir a Jesus e que não estão apenas marcados num determinado tempo da história. Não somente aqueles que caminharam com Jesus, mas também outros que realizaram esta missão e realizam no tempo de hoje. Por isso que São Lucas escreve, é o único dos evangelistas, que escreve que certa vez Jesus enviou 72 discípulos para a missão, não apenas 12. 72 é um número simbólico, reporta as regiões conhecidas daquela época e é um chamado não só ao universalismo salvífico, ou seja, a salvação para todos, mas ao mesmo tempo todos têm obrigação da missão. Não só todos são destinatários da salvação e da missão, todos devem fazer parte da missão. São Lucas, certamente, se contou, não como um dos 12, mas como um dos 72, que foi discípulo de Jesus depois, amigo de Paulo, companheiro de Paulo, formado, como nós vemos em uma passagem da Sagrada Escritura, como médico. Paulo chama Lucas de médico, por isso hoje dia de São Lucas é o dia dos médicos também, que nós celebramos. Devemos tanto a esses profissionais da saúde que cuidam do bem-estar das pessoas,
pela intercessão de São Lucas. Um homem estudioso, um discípulo estudioso. São Lucas nos escreveu muita riqueza na sua obra completa. E digo obra completa como sabemos, o Evangelho de São Lucas e a segunda parte da sua obra, que ganhou o título de Atos dos Apóstolos, da qual ele também é o autor. A igreja que dividiu os dois textos, quando ele fala de Jesus, Evangelho segundo Lucas, quando ele fala dos apóstolos, Atos dos Apóstolos. Mas ele escreveu uma obra só. Daí nós vemos a inteligência deste homem, a sabedoria, o senso de pesquisa que todo discípulo precisa ter. Nos diz Jesus que um discípulo bem formado será como um mestre. Quando nós abrimos o Evangelho de São Lucas, ele diz: eu investiguei muito sobre a vida de Jesus e resolvi também eu escrever a ti, excelentíssimo Teófilo. Ou seja, ele era um pesquisador, era um teólogo e pesquisou muito. É de São Lucas que nós vemos as riquezas da vida, da infância de Jesus. É o evangelista que mais fala, mesmo antes do nascimento de Jesus, que pesquisou sobre fontes, sobre Maria, sobre Isabel, sobre João Batista, sobre a Anunciação. Por isso, alguém que fez um evangelho de uma forma muito ordenada e que na sua missão realizou aquilo que Jesus envia aos missionários de hoje. Foi enviado também, andou, visitou e formou. Nós também, batizados que somos encarregados dessa missão de levar a palavra de Deus, de ir aos lugares aonde o próprio Senhor devia ir, de comunicar a paz como o Senhor hoje nos pede no Evangelho e de ser promotores da paz. No mundo tão difícil que nós estamos vivendo, no mundo de brigas, de discussões, arautos da paz, portadores da paz. A paz é a mensagem que Jesus quer que todas as pessoas recebam, que todas as pessoas vivam. Eis a missão do discípulo do Senhor. Que pela intercessão de São Lucas, tomamos nós conhecimento também de ver que a messe é grande, que os trabalhadores são poucos, nos coloquemos à disposição naquilo que for necessário para fazer com que a obra de Deus cresça em nosso meio, junto de nós. Que pela intercessão de São Lucas possamos também ser discípulos verdadeiros de Jesus. Que o Senhor te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos ajude a evangelizar, levando essa mensagem para outras pessoas e fazendo parte dessa obra de amor também. Sinta-se também membro da nossa família, da família que evangeliza, que leva às pessoas o amor, o coração de Deus e todas as pessoas de boa vontade. Que assim o Senhor te abençoe.